gostaria de encerrar a minha contribuição sobre o assunto do amor, que tem sido pauta do meu compartilhar com os irmãos nessas últimas reuniões, de Romanos 12, 9, que o amor seja sem fingimento, o amor seja sem hipocrisia. E o convite que eu fiz aos irmãos é considerarem que, colocando o pano de fundo de João 15, como meditamos, eu diria para os irmãos que o convite bíblico para nós é que estejamos ligados à videira verdadeira. Se estivermos em Cristo, não faltará esse amor, porque Ele é a fonte de todo amor, Ele é a seiva, Ele é a vida. E teríamos que ser sinceros, quando nos falta isso, é porque provavelmente em algum momento nós nos desconectamos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o rio que flui água viva. O Senhor, no seu amor e no seu poder, Ele é inesgotável. Então, o que a Bíblia nos diz é que não haverá adversários ou situações que têm poder para tampar essa energia espiritual que brota da videira verdadeira, que é o nosso Senhor. E Ele já nos assegurou, se permanecermos nele, daremos fruto. O nosso desafio é permanecermos nele. O nosso desafio é não perdermos a chance do dia de hoje, gozarmos do convite de Deus para estarmos religados e conectados nele. E eu até tinha falado com os irmãos, esse assunto daria para ficarmos muito tempo nele, porque ele é um assunto vital nas Escrituras. Esse não é um assunto pequeno, é um assunto muito importante. O testemunho, João 13, o Senhor disse que o testemunho da igreja se dá na manifestação do amor. O Senhor, às vezes nós temos um pouco esses modelos de santidade, modelos de poder, modelos de grandes homens e mulheres de Deus, pensando que um grande homem de Deus, ele se revela e se manifesta. Mediante a grandes sinais e prodígios. Nós pensamos que se eu for cheio do Espírito Santo, então eu vou andar sobre as águas, vou multiplicar pães, eu vou orar para um enfermo, ele será curado, eu vou compartilhar e vai cair fogo do céu. Nós temos impressões assim que uma grande mulher de Deus é uma mulher que os seus filhos nunca desviarão do caminho de Deus, tudo que ela faz dá tudo certo. Só que não é essa abordagem nem do Senhor, nem dos apóstolos. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes. E isto eu vos mando, que ameis. E quando nós meditamos disso em Efésios 3, quando Paulo fala que nós podemos ser tomados por toda a plenitude de Deus, Paulo está falando de uma dimensão de experimentar e dar amor. De maneira, irmãos, que o nosso Deus, por ser um Deus cheio de amor, ele se expressa muito mais na manifestação do amor do que na manifestação do poder. Também já meditamos outras vezes, o irmão Eliso falou rapidamente hoje da experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Se os irmãos buscarem aí vários compartilhares da ceia, nós convidamos os irmãos a meditarem nisso, porque particularmente para mim, me impressionou bastante, obrigado Marcelo, e me abençoou muito, é que quando aqueles dois discípulos no caminho de Emaús estão dialogando com o Senhor Jesus, e estão com o Senhor Jesus lamentando a ausência do Senhor Jesus, é porque eles estão falando de um homem que andava nessa terra fazendo sinais e prodígios. E o Senhor falou, mas vocês entenderam as Escrituras? Esses sinais e prodígios iriam acompanhar o homem perfeito, mas não é isso que caracteriza o nosso senso de presença divina. Tanto que é na mesa com o Senhor e ao orar e ao dividir o pão que os olhos deles são abertos e eles veem o Senhor.
Então, como algum irmão já contribuiu, e para mim isso foi muito importante, é que nós, aqueles que esperam um relacionamento com o Deus do poder, poderemos correr o risco de não enxergarmos o Senhor. Mas aquele que deseja ter uma experiência do Deus da mesa, o Deus da comunhão, sempre verá o Senhor. O Senhor não te prometeu uma vida sem tribulações, sem desventuras, sem desencontros. E quando nós começamos a jogar essa expectativa diante de Deus, corremos o risco de estarmos ao lado do Senhor Jesus, queixando para o Senhor Jesus de que Ele não está presente. Porque nós configuramos e mentalizamos um outro tipo de promessa. Mas quando o nosso coração se abre para dialogar e ter comunhão com o Senhor Jesus, Ele sempre estará presente. O nosso Deus é um Deus da mesa, é um Deus da comunhão, é um Deus que nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se nós não temos sentido a presença dEle, percebido Ele, talvez seja porque os nossos olhos estão focados em outra direção. Então, é aquela expressão de Apocalipse 1, quando fala que João ouve uma voz e ele volta, e ele muda de direção para ouvir e ver quem falava com ele. E às vezes acontece isso conosco. O Senhor está tentando falar conosco, só que os nossos olhos estão numa direção, e o Senhor fala, se você quiser me ver, você vai ter que olhar para outra direção. E quando olhamos para outra direção, veremos invariavelmente o nosso Senhor Jesus numa mesa, nos convidando à comunhão. A nossa frustração, às vezes, é que nós queremos um Deus de poder, um Deus que faça o que nós pedimos, um Deus gênio da lâmpada, um Deus Papai Noel. E o Senhor fala, se você está esperando isso de mim, você vai se decepcionar. Agora, se você quiser ter um relacionamento comigo, eu estarei sempre disponível para nós dialogarmos e termos comunhão. E se eu voltar a me conectar à videira, há uma promessa de vida que brotará de dentro de mim. E essa vida se manifesta também não com sinais e prodígios, mas se manifesta através da manifestação do amor de Deus através da minha vida, me curando e curando as pessoas ao meu redor. Só que esse assunto não é popular. Ou como o Russell Shedd diz, né, hoje nós estamos procurando e são conhecidos os heróis, mas os santos são anônimos. Os discípulos que têm suportado essa difícil tarefa de permanecer, apesar de toda incredulidade e dor, ele é anônimo, mas ele é bem conhecido pelo nosso Senhor. E eu gostaria de, nessa manhã, voltar a pensar um pouco mais alto e tentar trazer aos irmãos uma advertência que tem me acompanhado desde o Sermão da Montanha, quando nós compartilhamos também sobre a legislação do reino de Deus. E, em especial, eu não gostaria de dar mais um passo e continuar a meditação de Romanos sem colocar uma estaca muito urgente nessa questão sobre amor, fruto do Espírito, a quem servimos, e essa seria a deixa para o sermão de hoje, uma reflexão do que, como eu tenho entendido, qual que é o espírito da nossa era, contra o que nós estamos lutando, o que está em jogo nesse exato momento, nesse planeta, com respeito ao meu coração, com respeito ao seu coração, com respeito às decisões que precisamos tomar nessa vida. Vamos orar novamente? Senhor, nós, quando falamos de coisas eternas, espirituais, que não se discernem na esfera racional, que não podem ser discernidas se do céu não nos for dado entendimento, Senhor, nós corremos para os teus pés, corremos para o teu altar, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa incapacidade de sermos renovados e transformados de dentro para fora, se o Senhor não nos abençoar. Se o Senhor não pôr tua mão, se o Senhor não nos der um ambiente propício, se o Senhor não ungir nossos ouvidos,
Se o Senhor não aumentar nosso apetite, nossa fome e sede por Ti, esse momento poderá ser desperdiçado. Temos consciência disso, Senhor, e estamos suplicando que Teu Espírito Santo tenha poder, tenha autonomia, tenha autoridade para operar nesse salão, operar nos nossos corações como lhe apraz, Senhor. Queremos e desejamos que o Senhor se manifeste a cada um de nós, grande, poderoso, vivo, Deus que fala, Deus que se move, Deus que está presente. Precisamos então, Senhor, ouvir Tua voz. E declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós rejeitamos qualquer outro espírito e qualquer outro sentimento que tente nos confundir agora, que tente provocar tumulto, provocar dissensão, nos afastar da Tua palavra. Pedimos a Ti um ambiente propício, Senhor, para reverenciarmos a Tua palavra e termos temor diante dos versículos e diante, Senhor, do que o Senhor tem nos falado. Por isso, rogamos, Senhor, que a Tua graça nos acompanhe e nos leve para dentro e para junto de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei a meditar no que eu gostaria de falar para os irmãos, julguei que seria bom mostrar algumas fotos, algumas imagens, e para dar algum tom de urgência, apesar da gente fazer um voo muito alto sobre esse assunto, eu gostaria de rapidamente falar um pouco sobre isso que nós temos falado de espírito da nossa era. E eu gostaria de colocar uma pessoa um pouco como pivô desses processos, que é um inglês chamado Aleister Crowley. Não sei quantos já ouviram falar dele, mas é muito interessante. Eu fiquei pensando muito nisso, porque ele é do final do século XIX, 1875, e ele foi filho de um dos irmãos do movimento dos irmãos que nós conhecemos lá de Plymouth, ou Plymouth, não sei como fala o nome dessa cidade, daquele movimento que inclusive essa comunidade bebe dessa fonte e bebe dessa água, o movimento dos irmãos lá na Europa, onde houve um grande avivamento espiritual, onde muitos irmãos abandonaram denominações, títulos, cargos, repensaram o partir do pão, existiu uma renovação na proposta de comunhão, uma renovação de entendimento de corpo de Cristo, testemunho do Senhor. Foi uma época muito especial. Mas, por outro lado, percebemos também que o inimigo mexe suas peças para que também haja um contra-ataque, um trabalho do Império das Trevas, que não há nenhuma surpresa para nós, porque é um trabalho que vai ser consumado com o reino do anticristo. Então, esse inglês chamado Crowley era filho de um dos grandes missionários do movimento dos irmãos, e ele é tido pela maioria dos estudos aí, das pessoas, como o principal porta-voz de um novo conceito que foi proposto e que invadiu a cultura ocidental. Então, principalmente a cultura americana, né, nós da América, e europeia. Então, rapidamente eu queria falar dele. É uma foto dele novo ainda, jovem. Então, alguns biógrafos dizem, inclusive no livro dele, ele tem um livro chamado Confissões, que ele se afasta da experiência de igreja ou experiência cristã quando o pai dele morre, ele tinha ainda 11 anos de idade. Ele se afasta, ele rompe com qualquer tradição cristã, inclusive a sua mãe o denomina como a besta, porque ele começa a buscar uma edificação, ele começa a beber das fontes de magia negra e de ocultismo. Ele, ainda jovem, ele tem experiências homossexuais e ele começa a buscar em tradições e cultos antigos respostas. Ele começa a buscar no ocultismo egípcio, começa a buscar nas questões antigas um aprofundamento das magias negras. Por favor, ele ainda jovem, ele se torna sacerdote de algumas das religiões, ele se torna grão-mestre da maçonaria, então ele se envolve com a maçonaria, que também era muito elitizada na Inglaterra. Ele era riquíssimo, o pai dele deixou uma herança altíssima para ele, e ele investe o seu tempo apenas para se aprofundar na magia negra. Ele usa seu dinheiro para publicar livros, para espalhar sua filosofia.
e ele começa a mexer e ele começa a se associar a outros grupos. Ele torna-se, como eu falei, grão-mestre da maçonaria, então ele tinha um profundo relacionamento com a aristocracia inglesa, inclusive, tem até uma literatura, ele foi espião inglês na época da Primeira Guerra, tem algumas coisas que ele estava muito envolvido com o Estado, e ele começa a trabalhar com essa grande fraternidade branca do Golden Dawn, que inclusive o Rosa Cruz é um desdobramento disso, né, a Aurora Dourada, onde as pessoas buscam, através do ocultismo, a se aproximar de espíritos. Ele se torna o grande Baphomet, nós vamos falar um pouquinho dessa expressão e dessa figura mitológica, Baphomet, da Ordem dos Templários Ocidentais, abreviação OTO. Ele se torna o máximo dessa Ordem dos Templários, que também buscavam, através de informações e cultos a anjos no passado, eles tentavam desenvolver suas espiritualidades. Ele criou a Ordem a Estrela de Prata e, finalmente, onde eu gostaria de produzir alguma reflexão com os irmãos, ele propagou uma filosofia de vida chamada Telema. E ele começa a desenvolver isso e onde ele se torna o maior porta-voz disso. Ele conta na própria biografia dele que ele, numa viagem ao Egito, ele teve a manifestação de uma entidade chamada Aiwas, que era ministro do deus Horus, aonde falou que ele seria um porta-voz de uma nova era. E ele, então, ele até, num dos livros dele, ele representa o aspecto físico dessa entidade, que passou a se manifestar fisicamente para ele, e na qual ele dizia que ele se tornou seu anjo da guarda. Essa entidade, Aiwas, ela recita durante 3 dias, para ele, um livro que ficou conhecido como o Livro da Lei, aonde ele vai dizer sobre os princípios que regem o Telema. Como eu disse, esse camarada aí, ele era ministro do deus Horus, aonde nós sabemos que é uma literatura muito rica e muito antiga, desde a época dos sumérios, desde a época dos babilônicos, lá em Gênesis, os homens buscam referências sobre antigos deuses, os anjos caídos, que aparecem lá em Gênesis 6. Os homens sempre tiveram interação direta com espíritos celestiais que se materializavam e comunicavam e dialogavam com o homem seus interesses. E o que mais a gente pode trazer para a nossa cultura aqui ocidental é esse conhecido olho de Horus, que no passado mostrava a soberania e o poder desse deus egípcio, Horus, mas que através da maçonaria e da nova era, eles começaram a dizer que ele é o olho que tudo vê, é o olho que sabe de todas as coisas, é o olho que governa o sistema e esse planeta. Então, nós já vimos isso há muito tempo, né, como que a nota de $1, por exemplo, é uma nota cheia de códigos maçônicos. Inclusive, na nota de $1, nós temos esse olho ali, e inclusive na própria nota de $1, se é dito que é uma nova ordem, e através disso eles vão governar. E é interessante, nós deveríamos ser mais astutos e mais prudentes com isso, porque o próprio sistema, porque o próprio mundo está dizendo que o que governa esse mundo é o dinheiro. E o dólar provavelmente será a última moeda que vai prevalecer nessa terra até o final de todas as coisas. E nós deveríamos lembrar disso quando pegamos uma nota de dinheiro, que esse sistema está na mão do maligno. Existe um olho que tudo vê, que tudo controla, que governa sobre todas as coisas, e nós deveríamos, me parece, ter um coração mais prudente com respeito a dinheiro, com respeito ao sistema, com respeito ao status, né? Como o Ricardo falou semana passada conosco, o desafio nosso não é pequeno, porque o nosso Senhor diz para mim e para você que a sua conta corrente, o seu dinheiro, os seus bens podem ser um aroma suave a Ele e um sacrifício aprazível. Então, parece que nós precisamos pedir para o Senhor renovar nossa mente, porque quando nós abrimos nossa carteira e vemos um calhamaço de dinheiro, talvez nós deveríamos falar: Senhor, que isso seja um sacrifício a Ti. Isso seja agradável, Senhor. Que todas as minhas ações e as minhas interações subam a Ti como um aroma suave.
O olho que tudo vê. Já há 150 anos tem sido falado, demonstrado, inclusive em toda a cultura ocidental. Artistas, cinema, jogos. Existe todo um trabalho para falar, cuidado. Você acha que você está ao acaso? Você acha que o sistema está aí no piloto automático, rodando sozinho? Cuidado. Há alguém por trás de tudo isso, arquitetando todas as coisas, projetando todas as coisas. Há um olho que tudo vê, nada escapa do sistema, nada escapa das suas mãos. E toda a cultura ocidental, ela vai mostrar isso. Então, já existia na internet essas montagens de vários artistas, de várias celebridades, conscientes ou não, tendo consciência do que eles estão falando ou não, eles estão fazendo o sinal, né, do Deus Horus, do Deus que tudo vê. Uma das coisas que Crowley ele estabelece é o pentagrama. E é o símbolo que a gente vai falar de Baphomet, aquela figura mitológica que a gente conhece, metade bode, metade homem, aonde ele estabelece isso e aonde nós veremos também a igreja satânica, né, de Levi, ele estabelece e ele mesmo fala que foi Crowley que o ajuda a fundamentar as tradições e estabelecer a igreja de Satanás nos anos 60 já, do século passado. Em 1966, mais ou menos, essa igreja foi fundada. Crowley ele vem também com uma nova expressão, que no início do século XX era absolutamente nova, nós já conhecemos muito bem. Ele vem como mensageiro de uma nova aion, de uma nova era, que em breve será estabelecida nessa terra. Então, quando a gente vê esse símbolo, e olha, a gente poderia tirar um dia para falar só disso. Eu fiz isso, Kézia estava vendo ontem, eu fiz isso talvez em 2, 3 horas. Pouca pesquisa na internet, você começa a achar conteúdos e conteúdos, imagens e imagens, de maneira que nós poderíamos gastar um dia, 2, 3 horas, para mostrar como que os desenhos animados, eles bebem diretamente dessas fontes. Principalmente o desenho, o que eles chamam de animes japoneses, porque o japonês não tem tradição cristã. Eles bebem de fontes de tradições religiosas orientais, ocultistas, mas nós sabemos também há muito tempo que o Walt Disney, ele também mexia com coisas ocultas, e como que os desenhos animados sempre trazem esse tipo de mensagem, mas só para mostrar um aqui que o símbolo criado por Crowley está na testa do personagem do desenho. E o filme que vai ser lançado nesse ano da Marvel, o cara, para demonstrar poder, ele evoca esse tipo de simbologia. Mas qual que é a questão do Baphomet? E eu queria que os irmãos se atentassem, porque eu quero começar a costurar e fechar a ideia com os irmãos. Né? Eu acho que todos já viram esse tipo de imagem. Baphomet, ele é andrógeno. O que significa isso? Significa que é uma pessoa que você não consegue precisar qual gênero ele é. Ele tem características femininas, ele tem características masculinas, você não sabe se ele é macho, se ele é fêmea. Mas se os irmãos concluírem, não é muito difícil, é justamente a era que nós estamos vivendo hoje, onde a sexualidade ela entrou numa dimensão que não existem mais limites. Né? Não existe mais homem, mulher, macho e fêmea, uma sexualidade madura como homem, madura como fêmea. Existe um espírito andrógeno que permeia até nossos desejos e nossos instintos, onde nós temos perdido o senso daquilo que o Criador estabeleceu. Mas o que eu queria destacar sobre esse texto, esse é um texto escrito por Crowley, falando desse Baphomet, que ele fala que ele é a própria personificação de Satanás, a antiga serpente. Essa aqui é a personificação dele. E ele diz, ele não é inimigo do homem. Ninguém pensa que ele é inimigo do homem. Ele é amigo do homem, porque ele transformou a raça humana em deuses. Ele fez que o homem conhecesse o bem e o mal. E eu gostaria que os irmãos não se esquecessem disso. Eu não lembro, alguns meses, anos atrás, nós já compartilhamos em Romanos sobre isso. Essa é a queda humana. Nós nos tornamos serpentizados. Não sei se os irmãos lembram disso. Nós nos tornamos iguais à serpente.
nós nos desligamos do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. E nós tomamos as nossas decisões. Eu tomo a decisão da minha vida. Eu faço a minha vontade. Não se esqueça disso, irmãos. É importante para a gente fechar o conceito. Aqui eu fui separando algumas imagens. Eu lembrava dessa cena e eu busquei na internet e achei facinho. Não sei quantos viram um filme chamado 300. No meio do filme, no momento de uma festa, mostra um bode tocando um, sei lá o que ali, um violão, um teclado. E aquilo me impressionou muito quando eu vi. Porque, para quê ou por quê, no meio do filme apareceria numa festa, a própria figura do Baphomet ali, no meio dos homens. E quando a gente começa a pensar, toda a cultura pop nossa tem dado esses sinais. Então aqui a gente tem Madonna fazendo alusão a Baphomet, a gente tem a Scarlett Johansson nessa capa aqui com o bode. Lá em cima, eu só dei um print no final de um videoclipe de uma cantora chamada Katy Perry, que no final do clipe dela, o casal, ele mostra os pés do casal e o cara é um bode. Lady Gaga, que é satanista assumida, esse cantor, nem sei quem que é, não sei se é o Jay-Z ou Kanye West, que estão os dois, né? Os dois andam de mão dada. Essas pessoas, Lady Gaga, você pode pegar várias imagens dela e a letra da música dela é uma afronta a Deus. O espírito por trás de Madonna, de qualquer outro desses rappers, eles são um espírito compactuado, explicitado com o princípio de Baphomet. O diabo não é seu inimigo. Ele te dá a liberdade para você fazer da sua vida o que você quiser. Na verdade, ele é um aliado. Seu inimigo é Deus, o Criador. Porque ele te convida para ser um servo dele. Faça o que você quiser da sua vida. Viva a vida que está te proposta. E tem muitos outros. Eu fui colocando aí, a Beyoncé, que é a esposa de um desses rappers, com o bode no colar, Lady Gaga com chifre, o Beckham com a camisa, esse cara também não sei quem é, cantor. Mas existe um espírito, aonde quando nós vemos o pentagrama, quando nós vemos o Baphomet, lembremos disso. Existe um convite para você e para mim, para vivermos uma vida aleijada, afastada da dependência divina. Mais uma da Madonna. Jogos, nós temos vários jogos que fazem alusão a isso. Inclusive esse jogo aí, o jogo chama Baphomet Meu Melhor Amigo. Os jogos têm todos esses tipos de interação com pentagramas e com, tá vendo? Mais telas aí mostrando. E aí, tá vendo? Década de 60, em 66, a Igreja de Satanás, que foi fundada por esse Lavey, ele usa claramente o símbolo de Baphomet e ele mesmo diz que ele bebeu das fontes de Crowley para propor esse novo conceito ou estilo de vida. Só passando muito rápido, a questão do símbolo que a gente chama do símbolo do rock, vai se passando os anos, já se passaram mais de 50 anos, é possível que as coisas elas se esfriem em termos de entendimento, mas não em termos de testemunho. Então, esse é um símbolo que o satanista, ele fala que ele criou para lembrar, ele chama de longos cornos, os chifres de Baphomet, eles testificam com esse sinal e também é um sinal da cultura pop nossa. Então é claro que eu acho que algumas pessoas fazem isso sem consciência. Estou dizendo que uma pessoa que faz isso, igual aquela moça da capa da revista, ela é satânica, mas existe um espírito por trás disso. Existe uma expressão, um testemunho que nós cristãos não poderíamos ser inocentes. Nós não poderíamos andar aí desavisados. Isso aqui é uma afronta ao nosso Deus, é uma afronta ao nosso Senhor. Nós não podemos achar que essas coisas são normais. Inclusive, não se esqueçam ali, os Beatles, com absoluta certeza, desavisados, eles não estão fazendo ali. Final dos anos 60, eles provavelmente entenderam a proposta deles, eles estão lá, um fazendo o sinal do chifre e o outro fazendo o sinal do olho de Horus. Só uma frase que eu separei da Bíblia satânica. Uma frase só.
Não é desprezível a filosofia da pessoa servil que vira as costas quando é chutado? Lá embaixo ele fala que isso é um cão covarde. Uma pessoa que vira a face quando é agredida é um cão covarde. Odeie seus inimigos, atinja-o dilacerando, desmembrando-o, pois autopreservação é a lei suprema. Satanás, ele é exatamente o combustível que o meu velho homem precisa. A proposta de Satanás para mim é exatamente o que o homem caído quer. Eu vou fazer o que eu quero, e eu vou pagar mal com mal, eu vou pagar ódio com ódio, eu não sou um cão covarde, eu não levo desaforo para casa, e eu sou eu, e aí vai buscar a vingança. Se os irmãos lerem depois, tem o livro em PDF na internet, se os irmãos lerem alguns trechos, pensei em colocar, achei que é desnecessário. Como essa Bíblia ridiculariza o nosso Senhor. E na Bíblia satânica, eles colocam a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário como sinal da supremacia de Satanás. Ele derrotou, ele venceu. Olha o que eu faço com o meu inimigo. Que inimigo fraco, que inimigo tolo. Morreu calado. Morreu calado. Irmãos, é o espírito da nossa era. É o espírito da nossa era. Passando muito rápido, David Bowie, The Doors, Led Zeppelin, eles cultuaram explicitamente Crowley. Eles fazem menção dele nas suas músicas. O cantor do Led Zeppelin, Jimmy Page, ele comprou a casa que Crowley morava quando ele morreu. Ele investiu dinheiro para continuar divulgando a filosofia do Telemann. Irmãos, me parece isso. Não faz sentido essas coisas tocarem na minha casa. Eu preciso saber o espírito que está por trás dessas coisas. Porque essas coisas, elas têm poderes espirituais para nos tocar e nos atingir em muitas áreas. Os irmãos devem conhecer, é muito famoso essa foto. Essa foto é a capa de um álbum dos Beatles, chamado Sargento Pepper. É a capa de um disco deles, onde eles colocam a foto do Crowley lá. Então não dá para a gente achar que a música do John Lennon, quem dera um Natal, sei lá, nem sei a letra. Não dá, irmãos. O inimigo, ele envelopa as coisas de uma forma muito astuta. Mas existe um espírito, e nesses casos é um espírito declarado, que se levanta contra o Espírito do nosso Deus, contra a sua justiça e contra a sua santidade. E essas coisas, é claro, que trazem impactos. Destaquei aqui, o que os irmãos acham que é o tema do Telemann? Telemann, no grego, significa vontade. Telemann. O que vocês acham que significa o maior ensinamento que Crowley propôs? E que todas as vertentes, maçonaria, Nova Era, a Ordem dos Templários, satanismo, o que eles pegaram e é a estrutura fundamental? A lei da minha vida é a minha vontade. Eu faço o que eu quero. E quando eu faço o que eu quero, essa é a minha lei. É isso, irmãos. A base não é mate bodes, beba sangue de galinha, vá para a encruzilhada. Não é. O que é mais maligno na nossa natureza caída é nós não termos Deus como Deus. É não tratá-lo como Deus, na plenitude da sua expressão, na plenitude da sua força. Tu és Deus, eterno, fonte de toda a vida, fonte de toda a sabedoria, Senhor de todas as coisas. Eu sou criatura, minha vida é como a erva. Sou como uma neblina. Eu não sei. Senhor, governa a minha vida, dirige os meus passos. O que o Senhor quer para mim? As minhas áreas, a minha vida, as minhas vontades, eu coloco aos teus pés. Dirige, Senhor. E o Senhor, geralmente, quando Ele explicita a vontade dEle, muitas vezes essa vontade choca com a nossa. E aí nós temos o espírito da nossa era. Eu vou discernir. Dentro de mim eu vou discernir o que é bom e mal. E o Senhor fala, mas eu já estou te falando o que você deve fazer. Senhor, dá licença, eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Eu vou fazer o que eu sinto. Eu vou fazer o que eu
concluo o que preciso. Eu vou falar o que é bom e vai produzir felicidade para mim. Irmãos, o resumo do espírito da nossa era é: faça o que você quer. Essa é a lei. Essa é a lei. Viva da sua forma. E coloquei, os irmãos devem saber, Raul Seixas era um discípulo de Crowley. Ele tem músicas escritas para Crowley. E inclusive nessa música Sociedade Alternativa, ficou ruim, né? Botei esse negócio aqui no fundo. A letra da música é: o número 666 chama-se Aleister Crowley. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Viva, viva a sociedade alternativa. A lei de Telemann. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. É a lei do forte. Essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Esse é o espírito ali que permeia, Paulo Coelho, que também era discípulo de Telemann. Tem até um documentário que eu vi ontem na internet que ele fala que ele já abandonou, que ele achava muito radical. Tem vários documentários já mostrando os sacrifícios e os pactos de magia. Por isso que Paulo Coelho é chamado de bruxo, junto com Raul Seixas, que era seu parceiro. Mas todas essas questões são questões onde o inferno ele encontra um porto muito natural no nosso coração. Porque todos nós falamos: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque nós somos descolados. Eu vou ser o capitão do meu destino. Eu sei o que é melhor para mim. E o espírito que permeia nossos relacionamentos, e que permeia a política, e que permeia nossa sociedade, faça o que você quer, viva a sua vida. Deus vai estar nisso, Deus vai estar numa proibição, Deus pode estar numa coisa que te deixa triste. Viva como você quer, depois você vê o que vai acontecer. E aí, irmãos, vamos sair rápido disso, vamos falar das coisas da palavra de Deus. Qual é o espírito da nossa era? Eu gostaria de separar alguns versículos do Velho Testamento. Poderíamos também separar muitos, eu fiquei até confuso. Quantos que eu poderia escolher? Eu podia separar alguns. Eu escolhi 3. Esse primeiro é em Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Agora, irmãos, por favor, vamos pegar esse contexto e vamos trazer para mim e para você. Agora nós estamos falando como povo de Deus. Esse texto aqui não é para incrédulo, não é para satanista, esse texto aqui não é lá para Crowley, esse texto aqui é o Senhor levantando um profeta para falar para o seu povo. Qual que é o problema, qual que é o desafio lá no Velho Testamento e no Novo? É termos uma experiência que Deus, ele faz parte do que eu falo, do que eu penso, mas ele não tem realidade no coração. E a experiência nossa com as coisas sagradas, divinas, se resumem a um grupo de ordenanças que eu tenho que obedecer. Então a gente começa a ter um relacionamento com Deus que é maquinal, automático. Me falaram que é para fazer assim, então eu vou fazer assim. Mas é uma experiência afastada dele, e essa é uma conclusão de Deus para com o seu povo. Que perversidade a vossa, versículo 16. Que perversidade! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Eu sou barro, oleiro, e eu sei o que é melhor para mim. Não põe a mão em mim. Eu vou me formatar, eu vou me modelar. E o Senhor fala: que perversidade é essa? Eu criei vocês. Quando eu falo dos meus mandamentos, e quando eu te convido para essa proposta, isso produzirá vida para vocês. Não é isso, Provérbios, que o irmão leu hoje? Os meus pensamentos são pensamentos de humanidade, de te fazer um ser humano como eu pensei, como eu idealizei. Que perversidade é essa? O barro falar para o oleiro: o senhor não sabe de nada. Quem sabe é Freud.
Quem sabe é a Globo, quem sabe é o jornal, quem sabe é o vizinho, quem sabe é o pastor. Irmãos, oleiro e barro. Ezequiel 8, 15 e 16. Depois os irmãos leiam o capítulo 8 inteiro. O Senhor pega Ezequiel e o transporta para o templo. E coloca ele lá no templo. E ele fala assim, cava, e eu vou te mostrar o que está acontecendo com o meu povo. Com o meu povo. E a Bíblia fala que Ezequiel cava, e acha uma porta, e abre, e ele vê os sacerdotes dentro do templo, com todo tipo de répteis e coisas imundas, com incensário, servindo essas coisas. E aí o Senhor fala para Ezequiel, você quer ver mais coisas abomináveis? E ele mostra as mulheres chorando por Tamuz. Tamuz, no panteão, na mitologia ciméria, babilônica, é Horus da mitologia egípcia, que é Adonis na mitologia grega, chorando por outros deuses, que é Baal na mitologia cananeia. As mulheres chorando por ele. E aí, ele mostra, disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda maiores abominações. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Varões que estão adorando o sol e de costas para Deus. Que figura é essa? Sabemos dela. O sol, naquela época, era o sinal ali do sustento, do cultivo bem feito, das plantações. Era Baal que dava o sol e a chuva. Se der só chuva, nós não vamos receber. Se der só sol, nós também não vamos receber. É por isso que na época de Elias, o Senhor fala para o povo dele, vocês acham que é Baal que dá chuva para vocês? Vocês realmente acham que os deuses da terra podem sustentar vocês? Então está avisado, durante 3 anos e meio, não há uma gota de água cairá sobre Israel. Deus é o Deus das chuvas, Deus é o Deus que te sustenta e me sustenta, irmão. O que o Senhor está falando aqui, espiritualmente, é claro que é espiritual. Ele está mostrando a espiritualidade. Quantos de nós nos curvamos diante do sistema econômico, diante das taxas da economia, diante do salário, da carteira assinada, da aposentadoria e damos as costas para o nosso provedor? Quantos de nós estão servindo ao sistema, preocupados com o sistema, e o Senhor fala, mas que perversidade! Como que vocês podem me abandonar? Como é que vocês podem esquecer de mim? Em Malaquias 1,6, o Senhor fala, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Essa é a última carta, o último profeta levantado pelo Senhor antes do período intertestamentário. Esse é o último livro do Velho Testamento. Depois dessa carta, passam-se 400 anos de silêncio profético, até que o Senhor levante João Batista. Mas olha como termina o Velho Testamento assim escrito, né? O último livro do Velho Testamento. Povo, se eu sou o seu Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, capítulo 3, versículo 14. As vossas palavras foram duras para mim. O que o povo de Deus falou para Jeová? Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. É parecido com o Salmo 73, não é? Quando a gente vai deitar de noite na cama, fala assim, eu tenho inveja do ímpio. Para falar a verdade, eu queria que minha vida fosse igual dele. Porque eles fazem o que querem, falam do jeito que querem, agem do jeito que querem, não acontece nada. Porque, irmãos, uma das maiores queixas do Senhor com os profetas aqui, se os irmãos pegarem de Isaías a Malaquias, é que em alguns momentos o povo de Deus concluía, Deus não está vendo. Deus se ausentou do planeta.
eu fiz uma coisa muito feia, minha vida não mudou. Deus não está vendo. Deus não está presente nas coisas. Os ímpios estão prosperando e nada está acontecendo. Por isso que depois, se os irmãos lembrarem, o último capítulo de Malaquias, o Senhor fala, eu virei como o sol da justiça. E naquele dia, todos saberão a diferença entre os meus servos e os meus não servos. Novo Testamento. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. 2 Pedro 2:1. Qual que é o ponto aqui, irmãos? É negar a soberania do Senhor. Negar a soberania daquele que os resgatou. E provavelmente, a maioria dos irmãos dizem que Judas, quando escreve sua carta, ele escreve impressionado pela segunda carta de Pedro. Porque a carta de Judas, ela é quase uma fotocópia da carta de Pedro. Principalmente o capítulo 2 de 2 Pedro. Judas, tendo em mãos essa carta, ele escreve a carta dele. Inclusive, no final da carta, ele fala, lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos. Só que a questão é que, se Pedro fala que é uma coisa que está acontecendo no futuro, Judas já reconhece que é um mal presente. Então, se Pedro fala que no futuro introduzirão, Judas fala, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles transformam em coisa pequena a graça de Deus. Agradecemos ao Senhor por ter morrido por nós. Isso não toca nosso coração. É pequeno a graça de Deus. O sofrimento, a vergonha que passou, já não me toca mais. Essas coisas se apequenaram na minha experiência de fé. O que me importa são outras coisas. Mas o espírito da nossa era, que paira sobre a igreja, sobre nós irmãos, é fazer com que o Senhor Jesus não seja mais soberano. Não seja o governador da nossa vida. Não seja o amém de Deus, a palavra final, mesmo que isso me leve para a cruz, mesmo que isso termine com todas as minhas expectativas e ambições humanas, Ele é soberano, Ele é o amém, Ele é o final, Ele é o alfa e o ômega de Deus. Qual que é o desafio que temos, irmãos? Nós poderíamos ver várias vertentes. Vamos pegar já uma radical que as Escrituras dizem. É que quando nós nos desconectamos do Senhor Jesus, uma das figuras bíblicas é morte. É morte. É separação. É perdermos a capacidade de estarmos ligados em Deus. E a Bíblia vai usar algumas figuras de morte. É como se ficarmos paralisados, em coma. Não, mas eu venho na reunião. Não, em coma eu não estou não. Eu participo, eu oferto, eu toco instrumento. E o Senhor lembra das palavras do Velho Testamento. Não é isso que está em jogo. É porque você me honra com a sua boca, mas seu coração está longe de mim. E essa figura da morte. Lucas 15:32. Como que o pai fala daquele filho que volta para casa? Ele estava morto e reviveu. Então é claro que o filho não estava morto. Ele estava vivo, longe da casa. Estava morto no seu relacionamento. Estava morto na sua espiritualidade de casa. Ele estava morto porque ele não estava debaixo da proteção do pai. Estava morto e reviveu. Apocalipse 3:1. Sentença do Senhor Jesus para uma igreja. Você tem nome de que vive, mas estás morta. Não há realidade. Eu não sou Senhor. A sua vontade prevalece. A lei que prevalece no seu coração é a sua vontade. Então você está morta. Porque é a sentença que Paulo fala das viúvas ali em 1 Timóteo 5:6. E é claro que se aplica a qualquer um de nós. Qualquer pessoa que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ela se afasta de Deus. Tem alguns que já vão, até o Senhor fala isso para Laodiceia, melhor você ser frio do que ser morno. Porque tem alguns que chutam um balde, fala, chutei o balde. Não faço, não participo, vou viver minha vida. E muitos de nós que estamos inseridos numa tradição cristã, na liturgia do dia a dia, olhamos para aquela pessoa e falamos, nossa, aquela pessoa se afastou, graças a Deus que eu ainda não, né? Graças a Deus que eu não me afastei.
E de repente o Senhor está falando assim, você tem nome de que vive, mas não há realidade espiritual. Espiritual, irmãos. Não há uma realidade. Não sou Senhor na plenitude da expressão. E no final de 1 Timóteo, Paulo ainda encoraja Timóteo a se apoderar da verdadeira vida. Porque, como já pensamos outras vezes, nós podemos estar existindo, mas não vivendo. Os dias nossos nessa terra são dias de existência, mas não de vida. Nós comemos, fazemos nossas necessidades básicas, tomamos banho, saímos para trabalhar, namoramos a esposa, vivemos a vida de ser humano. Nós existimos, mas a vida em abundância, prometida pelo nosso Senhor, nós não tomamos posse dela. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tem uma verdadeira vida para você. Existe uma verdadeira vida para nós. Toma posse dela. Vive o hoje em Cristo. Viva, não perca um dia sequer da sua vida com outras coisas, porque elas não trazem vida. Texto muito conhecido por nós, irmãos, mas esse texto é impressionante. O Senhor está dizendo, muitos naquele dia me dirão, eu fiz também, eu fiz de novo, eu expulsei demônios, eu fiz sinais. E o Senhor fala, não me importa, eu não fui Senhor. Não fui Senhor da sua vida. Você fazia o que você queria. E você me acionava quando te interessava. Porque uma das críticas do Senhor lá em Malaquias, ele fala assim, vocês administram a minha lei com parcialidade. O que interessa, vocês leem. O que interessa dos meus mandamentos, vocês decoram. O que interessa da minha palavra, você ensina o seu próximo. Aquilo que não te interessa, aquilo que eu falei para você, aí nós somos parciais. Por quê? Porque, no fundo, eu sou regido pela lei do eu farei a minha vontade. Eu sei que a vontade de Deus para mim é essa, mas veja bem. E a gente, então, relativiza o Senhor. E o Senhor fala, vocês acham que eu estou numa gincana? Vocês acham que eu estou aqui preocupado em quanto mais pessoas eu vou salvar, tirar do inferno, o que você pode ou não fazer, eu estou interessado no seu coração. E você viveu uma vida, já vimos isso outras vezes, vós que praticais a iniquidade, essa palavra no grego é anomia, vós que viveis uma vida sem lei. Vocês faziam o que vocês queriam, na hora que vocês queriam e do jeito que vocês queriam. Vocês falavam do jeito que vocês queriam, vocês reivindicavam as coisas do jeito que vocês queriam, vocês gastavam o dinheiro de vocês do jeito que vocês queriam, viver uma vida sem Deus. Quando interessa, botamos Deus no meio. Mas lembram lá de Tiago, o Ricardinho leu semana passada? Os demônios creem em um só Deus também, irmãos. Crê que Deus é um só? Os demônios sabem que só há um Deus, eles creem e tremem, mas não se submetem. Porque é o que o Caio Fábio disse há muitos anos atrás num livro chamado Síndrome de Lúcifer. Essa síndrome de Lúcifer acometeu a todos nós, irmãos. Todos nós podemos viver uma vida louca de se afastar do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Que tudo que você e eu fazemos é sobre a aprovação e permissão dele. Tudo que existe no universo se move, vive e respira porque o Todo-Poderoso permite. E esse Deus Todo-Poderoso, ele convida eu e você a vivermos uma vida de uma intimidade muito além de criaturas e servo. É uma intimidade de pai e filho. 1 João 3,1, vede como é grande o amor de Deus, ele me chama de filho. Não quero. Não quero. Eu farei o que eu desejo. Viverei conforme as minhas regras. E aí, irmãos, para ir encerrando, o Senhor ele também condiciona a nossa experiência de discípulos com o Mestre. Ele condiciona isso. Nós não somos discípulos automaticamente, somos salvos automaticamente. Mas o discipulado requer obediência. O discipulado a Cristo não é uma coisa automática. Pelo contrário, o Senhor já deu os termos. Naquele texto que lemos algumas vezes, João 15, versículo 8, o Senhor Jesus fala assim, sabe quando vocês se tornam meus discípulos?
quando vocês dão frutos. E quando vocês dão frutos? Quando vocês permanecem em mim. Se permanecerdes em mim, dareis muito fruto. E quando vocês derem fruto, isso é um sinal que vocês são meus discípulos. Lucas 14, 26. Olha o radicalismo do chamado do nosso mestre. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e irmãs, e não aborrece a sua própria vida, não é meu discípulo. Os irmãos percebem que o espírito da nossa era, ele flerta e namora a nossa realidade muito mais do que a gente imagina. O espírito da nossa era se manifesta de múltiplas formas. Existe aquela feiura do candomblé, mas existe também, irmãos, da religião. O espírito da era, onde você ainda adora o Senhor, adora não, louva ao Senhor, mas não é adorador. Porque o adorador, ele é o que se submete. É o que ele fala, não seja a minha vontade, mas seja a tua, Senhor. O Senhor é meu Salvador, mas também é o soberano da minha vida. É aquele que me dá comandos precisos. Que não pode ter pai, não pode ter mãe, não pode ter filho, não pode ter irmandade, não pode ter nada que seja maior e que prevaleça a Cristo. Se você tiver qualquer coisa maior do que eu, o Senhor Jesus diz, então você não é meu discípulo. Esse é o nosso desafio. E para terminar, irmãos, chegando aqui em Romanos 12, eu queria terminar com esse pensamento que já falamos outras vezes. Parece como o Espírito Santo ajuda Mateus a desenhar ali, né, Evangelho de Mateus, capítulo 4 e 5. Porque o capítulo 4 de Mateus, nós temos uma experiência ali. Satanás, Mateus 4, 8. Satanás pega o Senhor Jesus, leva ele para um monte e faz um convite para o Senhor. Se prostre diante de mim, aceite as regras do meu monte, aceite as regras do meu sistema e eu te darei glória, te darei riquezas, te darei honra entre os homens. Esse é um monte que se apresenta em Mateus 4:8. Só que em Mateus 5:1, o Senhor Jesus também sobe a um monte. E dessa vez é o Senhor que sobe ao monte como mestre. E os discípulos do Senhor seguem o Senhor Jesus e se assentam ao seu redor. E o Senhor Jesus fala, eu vou dizer sobre o meu monte. Eu vou dizer como funcionam as coisas do meu reino. Eu vou dizer sobre as coisas do meu coração. Felizes são os pobres. Felizes são os que choram. Felizes são os mansos. Felizes são os pacificadores. Os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os perseguidos. Se alguém ferir tua face, volta-lhe a outra. Se alguém demandar contigo e tirar-te a túnica, dele também a capa. Se alguém te mandar andar 1 milha, vai com ele 2. Não acumule tesouro na terra. Invista nas coisas espirituais. E nós temos ali 2 paralelos. Nós temos 2 montes. O monte de Satanás e o monte do nosso Senhor. E eles são diametralmente opostos. E aí, fazendo esse paralelo aqui com Romanos 12, a continuação do texto. O monte do mundo, ele vai falar para você, ame a você mesmo. O nosso Senhor Jesus vai dizer, amai-vos uns aos outros. O monte do mundo diz, procure a sua honra. E o Senhor diz, procure a honra do seu próximo. Não aceite as tribulações. Você pode resolver todas as coisas da sua vida. Confie no seu braço. Acumule riquezas para si. Preocupe-se com seu conforto. Amaldiçoe os seus inimigos. Pense e faça tudo orientado pelos seus próprios sentimentos. Você é sábio. Você consegue discernir as coisas. Destrua quem te faz mal
E sempre se vingue, sempre se vingue. Paga o mal com o mal. E quando nós vemos o ensinamento do apóstolo Paulo aqui em Romanos, é como se o nosso Senhor Jesus fala: você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Você tem certeza disso? Você sabe quais são meus pensamentos? Então, prepare-se. Porque eu falo para você não se alegrar no hoje, mas se regozijar com a esperança do futuro, porque não é no hoje que você vai ter o gozo pleno, é num futuro que em breve se manifestará. Tenha um coração manso, aprenda diante das tribulações, seja paciente nas tribulações, seja perseverante nas orações, espere no Senhor. A oração é o vínculo do meu coração com Deus em reconhecer que sem Ele eu não vou conseguir. Não confie no seu braço, espere no Senhor, compartilhe o que você tem. Nós queremos acumular. O Senhor fala: não, eu estou te dando para você compartilhar. Não viva uma vida egoísta, viva uma vida para compartilhar. Mas é tão injusto, eu estudei tantos anos, eu ralei tanto para conseguir isso, agora eu vou compartilhar? São duas propostas de monte, irmãos. São duas mentalidades opostas. Pratique a hospitalidade. Aprenda a abençoar aqueles que te perseguem. Aprenda a sentir o sentimento do outro. Aprenda a ouvir o próximo. Aprenda a ouvir o próximo. Eu não sou sábio. Eu não sei todas as coisas. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu preciso saber o que o outro pensa. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Condescendei com o que é humilde. Incline-se para ouvir a opinião do outro. Tem que ser importante. Busque a paz com todos. É com todos. O Senhor não abre exceção. No que depender de vós, tende paz com todos. Mas mesmo com aquela pessoa, e dai lugar à ira. Porque a vingança pertence ao Senhor. Obrigado. Não a nós. Irmãos, os irmãos conseguem perceber a ameaça que paira sobre nós? A ameaça que paira sobre mim? É eu experimentar um cristianismo parcial? É eu experimentar um cristianismo que eu defino o que eu vou obedecer e o que eu não vou obedecer? A má notícia para nós, irmãos, é que o nosso Senhor, que tem olhos de chama de fogo, que sonda os nossos corações, Ele vai falar se eu sou ou não discípulo dEle. E o discipulado a Cristo não se dá nas questões externas que vemos aqui. Ele se dá nas realidades do coração. É de chegar aos pés do Senhor e falar: Tu és o meu mestre. Senhor, ganha meu coração para eu ter a capacidade de te obedecer em todas as coisas. E o que eu faço com a minha vontade? Eu nego a minha vontade, carrego a minha cruz e sigo ao meu Senhor. O irmão Ed Renekiewicz, no primeiro capítulo do livro dele, chamado Talmidim, ele diz que existe uma expressão lá em Israel, dizendo que os discípulos de um mestre, na época dos rabi, os discípulos que acompanhavam o mestre, no final do dia, precisavam ter seus pés sujos da poeira da sandália do seu mestre, que andava à frente. O que significa isso? Significa que aqueles discípulos andavam tão próximos do seu mestre, que eles se sujavam com o caminhar dele. A questão que me pega muito é que tem muitas vezes que eu não tenho muita certeza o quão próximo meu Senhor está de mim. Porque eu me envolvo com as coisas dessa vida e eu passo a seguir a outros mestres e outras propostas, e quando eu me vejo, eu estou em outro monte. Perguntando para Satanás assim: bem, o que eu tenho que fazer mesmo para ter a glória e a honra que você está insinuando? E o Senhor fica me convidando para voltar a ouvi-lo e voltar aos seus pés. Irmãos, a má notícia para o nosso velho homem é que não haverá um outro caminho. Se o nosso Senhor andou por esse caminho de renúncia, de cruz, de negar sua vontade, você acha que você terá outro caminho? Se você for enchido da vida de Cristo, qual a manifestação dessa realidade?
Ou você acha que o Senhor Jesus em você falará mal dos outros, trairá a esposa, gastará o dinheiro de uma forma indevida, preocupará com seus próprios prazeres, vingará o seu nome, defenderá a sua justiça? Os irmãos acham que a vida do nosso mestre em nós produzirá essas coisas? Então, irmãos, eu sinto isso. O nosso desafio não é pequeno. O mundo todo tem se arquitetado. E como Daniel e os profetas já nos asseveraram, já afirmaram, os últimos dias serão dias muito difíceis, muito difíceis. A opressão será intensa, a sensação de afogamento, de falta de ar será intensa na nossa história. Nós temos que correr para o Senhor Jesus e pedir para Ele que Ele nos livre do espírito dessa era, que esse planeta está acometido de uma rebelião contra Deus, que o nosso coração não seja encontrado rebelde também. Eu fico pensando nisso, irmãos. Lembra Marta e Maria? Eu fico pensando nisso. Que às vezes o Senhor Jesus comigo e com você, Ele está falando, você está preocupado com tanta coisa. Você está tentando me servir de tantas formas. Só que há uma só coisa. Há uma só coisa. Aprenda a sentar aos meus pés. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão resolvidas pelo Mestre. Mas é aquela confissão e aquela necessidade de aquietarmos aos pés de Cristo. E o Senhor falar para a gente: você escolheu a melhor parte. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Que o Senhor liberte o nosso coração do espírito da nossa era. Que o Senhor nos liberte do espírito da religião. E que possamos, cada um de nós, gozar da vida de Cristo, da presença dEle. Escolhermos o monte de Cristo e falarmos para Ele que Ele, além de ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre.